Os seguranças cercaram o mendigo na entrada do banco, quando o gerente apareceu no corredor e ordenou em voz alta que tirassem aquele homem dali, que o lugar dele não era entre clientes, que estava sujando o ambiente. Ele não resistiu. Deixou que segurassem o seu braço, olhou uma vez para o gerente nos olhos e, com a mão livre, abriu devagar o casaco puído e tirou um documento dobrado que carregava preso ao peito. O que estava escrito naquele papel era algo que o gerente jamais imaginou que existia. E quando a verdade chegou até ele, já era tarde demais para qualquer sorriso que pudesse desfazer o que tinha feito. A manhã de outubro em Petrolina chegou carregada, como costumava chegar nas vésperas de mudança. O céu cor de chumbo sobre o São Francisco, o vento trazendo o cheiro úmido do rio misturado com poeira de asfalto velho. José Cerqueira Dantas acordou às 5h30 sem despertador, como havia feito por 40 anos, e ficou deitado por um momento, olhando para o teto do quarto de aluguel, onde havia passado os últimos 18 meses. Um quarto simples, de parede descascada e janela que chiava quando o vento forçava. Uma cama, uma cadeira, uma mesa com uma Bíblia e um copo d'água. 68 anos. José os carregava com a postura de quem soube, desde cedo, o que era erguer coisas com as próprias mãos. O rosto era marcado pelo sol do sertão e por décadas de decisões difíceis. Sulcos profundos nos cantos da boca, testa alta, olhos castanho escuros que ainda guardavam uma clareza incômoda para quem tentasse enganá-lo. Não era um homem alto, mas havia nele uma solidez que independia de tamanho, uma presença. Levantou devagar, passou a mão no rosto e foi até a cadeira onde havia dobrado o casaco na noite anterior. Era um casaco de lã marrom escura, surrado nas mangas e com os cotovelos desbotados, mas limpo. Havia uma etiqueta costurada à mão na gola interna. JCD, em linha azul escura, bordadas por uma mulher chamada Cecília, que havia morrido 12 anos atrás e que nunca soube que o marido continuaria usando o casaco muito depois dela. José passou os dedos sobre as letras como fazia toda manhã e sentiu o peso familiar daquele gesto. No bolso direito havia um envelope amarelado, dobrado com o cuidado de quem sabe que dobra algo frágil. Não era a primeira vez que o carregava. Havia carregado aquele envelope no dia em que assinou os primeiros contratos, no dia em que inaugurou a agência, no dia em que viu o banco crescer além do que havia ousado imaginar. Depois de um tempo, havia guardado na gaveta. Havia acreditado que não precisaria mais dele. Esse foi, talvez, seu maior erro. Tomou o café com calma, pão, manteiga, café coado na hora. Fez as coisas no ritmo de quem não tem pressa, porque sabe que o que precisa ser feito não vai embora. Lavou a xícara, secou, devolveu à prateleira. Olhou pela janela para a rua que começava a despertar. A padaria na esquina, o feirante montando a banca, uma criança correndo para a escola com a mochila maior que ela. Petrolina acordava como sempre havia acordado, com trabalho e barulho e vida. Foi quando a mão de José foi ao peito, um gesto que havia se tornado involuntário, como respirar. Confirmou que o envelope ainda estava ali, dentro do forro interno do casaco, costurado com linha dupla da mesma cor da etiqueta. Como Cecília havia feito anos atrás, quando ele chegou em casa um dia, dizendo que havia um documento tão importante que nunca poderia ser perdido. Então, deixa eu guardar direito, ela havia dito, e pegou o casaco sem mais explicações. Naquela manhã, José Cerqueira Dantas saiu do quarto de aluguel, desceu os 3 degraus da calçada e começou a caminhar na direção da Rua do Comércio. A Rua do Comércio era o coração financeiro de Petrolina e o Banco do Vale do São Francisco era o coração da Rua do Comércio. 3 andares de fachada em vidro fumê e granito cinza azulado, construídos em 1989, com cada tijolo pesado pelas mãos de José e de uma equipe de 23 pessoas que acreditavam nele porque ele havia acreditado nelas primeiro. O logotipo dourado na fachada,
Uma onda estilizada com as iniciais BVS havia sido desenhado por um garoto chamado Tadeu, que trabalhava no correio e sonhava com design gráfico. José havia pagado pelo curso universitário do garoto. Tadeu era hoje professor, mas o detalhe que José notou quando parou na calçada e olhou para a entrada do banco naquela manhã foi a placa de bronze no lobby. Ela estava visível através do vidro da porta giratória, retangular, com acabamento escovado, as letras fundidas em relevo. Banco do Vale do São Francisco, fundado por José Cerqueira Dantas, 1989. Seus filhos, Rodrigo e Patrícia, nunca haviam mandado remover aquela placa. José havia pensado às vezes que era porque não tinham coragem de fazê-lo. Depois, passou a pensar que era simplesmente porque não se lembravam que ela estava lá. Havia 4 pessoas esperando na porta quando ele chegou. Clientes da manhã cedo, com pastas e celulares, o tipo de gente que chega antes do horário de pico. Nenhuma olhou para ele. Ou melhor, algumas olharam, avaliaram o casaco surrado e o olhar direto e desviaram. É o tipo de coisa que as pessoas fazem tão automaticamente que nem percebem que estão fazendo. José foi até a porta giratória, empurrou devagar e entrou. O interior do banco era o que ele havia imaginado que seria. Diferente o suficiente para parecer novo, parecido o suficiente para doer. O mármore branco do piso era o mesmo que ele havia escolhido. As colunas internas tinham sido modificadas, revestidas de vidro espelhado que multiplicavam os reflexos dos clientes em esperas ordenadas. O balcão principal havia sido ampliado. Havia uma área com poltronas de couro para atendimento preferencial, separada por um biombo de vidro fosco. O ar-condicionado mantinha uma temperatura que parecia calculada para comunicar seriedade. Tudo reluzente. E no centro do lobby, exatamente onde ele havia pedido que ficasse em 1989, a placa de bronze. José ficou parado diante dela por 3 segundos. Passou o polegar sobre as letras em relevo, devagar, como quem verifica se algo ainda está inteiro. Depois ergueu a cabeça e foi em direção ao balcão. Foi quando ouviu. Fábio Lorena tinha 39 anos e havia sido contratado por Rodrigo Dantas 18 meses atrás, quando as mudanças na estrutura societária do banco foram concluídas e era necessário um rosto novo para gerir o que havia sido cuidadosamente reorganizado. Rodrigo havia sido específico na entrevista. O novo gerente-geral precisava ser eficiente, moderno e, aqui a pausa deliberada, sem apego ao que o banco havia sido. Fábio entendera a mensagem. Nunca perguntou sobre o fundador. Não conhecia o nome de José, só as iniciais gravadas na bronze que passava toda manhã sem prestar atenção. O que Fábio viu do outro lado do biombo de vidro foi um velho de casaco puído caminhando em direção ao balcão com uma confiança que ele não havia sido contratado para tolerar. Saiu de trás do biombo com o passo de quem está acostumado a que os problemas recuem antes dele. Cruzou o lobby em diagonal, sinalizou com um gesto para o segurança mais próximo. Ednilton Ramos, 58 anos, funcionário desde a inauguração, que estava de pé perto da porta. E quando chegou a uma distância razoável do velho, disse em voz que os clientes no lobby inteiro podiam ouvir: "Pode retirar esse senhor. O banco não é abrigo." O silêncio que se seguiu durou menos de 2 segundos, mas foi o tipo de silêncio que todo mundo sente. José parou. Não se virou imediatamente. Ficou de frente para o balcão por um momento, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse avaliando algo que apenas ele podia ver. Depois se virou devagar para Fábio. Os olhos de José Cerqueira Dantas eram a coisa mais perturbadora nele. Não havia raiva neles. Havia algo pior para quem estava sendo observado. Havia reconhecimento, como se ele estivesse vendo Fábio de um ângulo que o próprio Fábio nunca havia considerado, e a imagem não fosse lisonjeira. Não disse nada. Ednilton havia se movido na direção do velho, mas havia parado a 1,5 metros de distância. Havia algo na postura do homem.
na calma que não era submissão, no olhar que não era desafio, mas era absolutamente firme, que fez Ednilton hesitar. Não era a primeira vez em 35 anos de trabalho que ele havia hesitado diante de uma ordem, mas era a primeira vez que não conseguia nomear por quê. Pode continuar, disse Fábio, sem tirar os olhos do velho. O tom era o de quem está cansado de repetir o óbvio. José, então, fez uma coisa que ninguém esperava. Com a voz calma, pausada, sem elevar o tom 1 milímetro acima do necessário para ser ouvido, perguntou: o cofre do terceiro andar ainda usa a trava dupla com o mecanismo original ou trocaram na reforma? O lobby ficou em silêncio. Fábio piscou uma vez. Era um detalhe absurdamente específico. Era o tipo de coisa que não constava em nenhum manual, em nenhum relatório de segurança disponível ao público, em nenhum documento de transição que havia recebido quando assumiu o cargo. Era o tipo de coisa que só alguém que havia estado presente na instalação daquele cofre poderia saber. Por um momento, apenas um momento, que ele imediatamente suprimiu, Fábio ficou sem palavras. Depois descartou com uma expressão de impaciência e fez um gesto brusco para Ednilton. Pode levar. Luísa Matos, gerente de relacionamento, 32 anos, havia saído de trás da sua mesa atraída pelo silêncio. O tipo de silêncio que no trabalho costuma anteceder algo que não vai bem. Ficou parada perto do biombo de vidro, segurando uma pasta, e viu Ednilton se aproximar do velho com movimentos cuidadosos, como quem se aproxima de algo que pode ser frágil. Viu o velho deixar que Ednilton guiasse o seu braço sem resistência. Mas antes de caminhar, a mão de José foi ao peito, o gesto rápido, confirmatório, que Luísa registrou sem saber ainda o que significava. Fábio foi pessoalmente até a calçada. Não era necessário. Ednilton estava cuidando, mas havia algo na situação que ele precisava encerrar publicamente. Havia 3 pessoas esperando na fila externa, 2 delas com celulares na mão. Fábio ficou na calçada e disse em voz alta o suficiente para a pequena audiência que não era a primeira vez que aquele tipo de coisa acontecia, que havia pessoas que tentavam entrar onde não tinham lugar, que o banco tinha padrões a manter. Nenhuma das pessoas na fila respondeu. Uma delas abaixou o celular, a outra não. José estava de pé na calçada, a 2 metros da entrada, com Ednilton ao lado. Não havia se defendido, não havia dito nada. Estava parado com a postura de quem sabe que o tempo vai resolver o que as palavras não precisam. E então Fábio Lorena fez a coisa que, nos dias que se seguiram, ele não conseguiria deixar de ver toda vez que fechava os olhos. Chegou por trás de José e agarrou o casaco pelos ombros. Com um movimento brusco, arrancou-o do corpo do velho e jogou no asfalto da calçada, na frente de todos. José caiu junto. O movimento inesperado desequilibrou um homem de 68 anos e ele desceu com um joelho no asfalto, a palma aberta no concreto, o óculos que usava escorregando para a ponta do nariz. Por um instante ficou assim, ajoelhado na calçada da Rua do Comércio, na frente do banco que havia fundado com o suor de 40 anos de trabalho. Ninguém da equipe de Fábio se moveu, exceto Ednilton. Ednilton Ramos desceu num segundo. Não foi uma decisão. Foi um reflexo do tipo que fica no músculo quando a consciência é mais rápida que o pensamento. Caiu de joelhos ao lado do velho, pegou o casaco do asfalto, passou o braço sob o ombro de José, com o cuidado de quem já carregou pessoas feridas antes. "O senhor está bem?" disse em voz baixa. José assentiu. "Estou." Enquanto ajudava o velho a sentar-se no meio-fio, Ednilton sentiu alguma coisa firme no forro interno do casaco. Não um bolso comum, mas uma costura adicional, deliberada, que envolvia algo retangular e rígido. Não era a primeira coisa que notou. A primeira coisa foi a etiqueta. Na gola do casaco, bordada em linha azul escura sobre o tecido desbotado, havia 3 letras. J.C.D. Ednilton ficou olhando para aquelas letras por 2, 3 segundos. Depois, olhou para a entrada do banco.
para a placa de bronze visível através do vidro, para as letras fundidas em relevo no metal, fundado por José Cerqueira Dantas. Depois olhou para o rosto do velho ajoelhado ao seu lado. 35 anos de memória se comprimiram num único instante. Havia uma foto na sala da sua casa. Ednilton sabia exatamente onde estava, ao lado da estante, emoldurada em madeira escura. Uma foto de 1989, tirada no dia da inauguração do Banco do Vale do São Francisco. Nela havia 12 pessoas em frente à fachada, ainda sem logotipo, algumas com capacetes de obra, todas com sorrisos que pareciam maiores que seus rostos. E no centro, com o braço sobre o ombro de um garoto de 23 anos de bigode ralo, que havia sido contratado como segurança 2 semanas antes da inauguração, havia um homem de aproximadamente 33 anos, de terno simples e olhos castanho escuros, que olhavam direto para a câmera com uma clareza que o tempo não havia apagado. Ednilton havia olhado para aquela foto tantas vezes que a conhecia de cor. Agora olhava para aqueles mesmos olhos, 35 anos mais velhos, envoltos em sulcos que a foto não havia previsto, mas absolutamente os mesmos, a mesma clareza, a mesma presença. A garganta de Ednilton apertou, disse o nome em voz baixa, quase para si mesmo, como quem precisa ouvir para acreditar. Seu José? O velho ergueu os olhos para ele e assentiu. Ednilton ficou parado por 3 segundos. Não eram 3 segundos de hesitação. Eram 3 segundos de um homem que está deixando a verdade pousar completamente antes de agir. Depois se levantou. Devagar, com a coluna erguida, virou-se para Fábio Lorena e para a pequena audiência que havia se formado na calçada. Quando falou, a voz saiu firme, clara, sem raiva, mas com o peso de quem sabe exatamente o que está dizendo. Esse homem é José Cerqueira Dantas. Fábio não entendeu imediatamente. A placa dentro do lobby, continuou Ednilton, tem o nome dele. Eu trabalho aqui desde o dia em que ele fundou esse banco. Estava na inauguração. Ele estava presente quando cada metro desse prédio foi levantado. O silêncio na calçada era do tipo que paralisa. Fábio olhou para as iniciais de bronze, visíveis através do vidro. Depois olhou para o velho com o joelho machucado sentado no meio-fio. A expressão no seu rosto passou por várias coisas em rápida sucessão: incredulidade, descarte, reconsideração e, finalmente, uma espécie de frio que desceu pela espinha e não foi embora. Isso não é possível, disse. Mas o tom já não era de autoridade. Era de quem está tentando convencer a si mesmo. Luísa havia saído para a calçada no momento em que Fábio jogou o casaco, atraída pelo barulho. O celular estava na mão. A câmera estava ligada. Não por instinto de gravação, mas porque ela havia atendido uma ligação segundos antes e o vídeo havia iniciado sozinho quando ela abriu o aplicativo errado. Ela olhou para a tela, depois para a cena na calçada e fez uma escolha silenciosa. Não fechou o aplicativo. José ergueu-se devagar com a ajuda de Ednilton. Sacudiu a calça com movimentos cuidadosos, recolocou o óculos, abotoou o casaco de baixo para cima com a mesma calma com que havia acordado naquela manhã. Quando o último botão estava fechado, levou a mão ao forro interno, afastou a costura adicional com os dedos e retirou o envelope amarelado. Dobrado com o cuidado de décadas. Amarelado pelo tempo, mas intacto. José o entregou a Luísa sem dizer uma palavra. Luísa abriu o envelope com mãos que não tremiam. Ela era a gerente de relacionamento de um banco há 7 anos, estava acostumada a documentos. Mas enquanto desenrolava as páginas dobradas e começava a ler, sentiu o peito apertar, de um jeito que não tinha a ver com profissionalismo. Era o contrato original de fundação do banco, datado de 12 de março de 1989. Com o papel cor de marfim envelhecido, a tinta levemente desbotada, mas as assinaturas nítidas, incluindo a de 2 cartórios diferentes
e a de um advogado cujo nome Luísa reconheceu imediatamente como um dos mais renomados juristas da história de Pernambuco. E havia uma cláusula, a cláusula 12, redigida à mão pelo próprio José Cerqueira Dantas, que dizia, em linguagem jurídica precisa e sem ambiguidade, que o fundador reservava para si 51% das ações do banco enquanto vivesse, independente de qualquer reestruturação societária posterior, independente de qualquer procuração, independente de qualquer instrumento de delegação de poderes que viesse a ser emitido. Luísa leu a cláusula 2 vezes. Depois, ergueu os olhos para Fábio. Eu preciso ligar para a sede jurídica agora, disse. Enquanto Luísa telefonava, Ednilton ficou ao lado de José na calçada. Fábio havia recuado para a entrada do banco, mas não havia entrado. Havia algo que o mantinha ali, como se virar as costas fosse admitir algo que ele ainda não estava pronto para admitir. José sentou-se num banco de praça que havia alguns metros da entrada do banco. Ednilton sentou ao lado. Por um momento, ficaram em silêncio. O tipo de silêncio entre dois homens que passaram por algo junto há muito tempo atrás e não precisam de palavras para reconhecer isso. Por que o senhor demorou tanto? Ednilton disse, finalmente. Não era uma acusação. Era a pergunta genuína de um homem que havia olhado para aquela foto na parede por 18 meses, sem saber que o fundador do banco estava a poucos quilômetros de distância, dormindo num quarto de aluguel. José ficou em silêncio por depois disse, porque achei que eles iam encontrar o caminho de volta por conta própria. Ednilton assimilou isso. E quando percebeu que não iam, quando viu o extrato, José olhou para a fachada do banco. Eles estavam retirando dividendos mensais sem declarar para o conselho. Não era pouco dinheiro, e o dinheiro não estava indo para o banco, estava indo para contas pessoais. A história que José então contou a Ednilton era a história de uma vida construída em camadas, que nenhum relatório financeiro consegue capturar. José Cerqueira Dantas havia nascido em Paulo Afonso, filho de um pescador e de uma professora de escola primária. Havia chegado a Petrolina aos 21 anos, com 200 cruzeiros no bolso e a convicção de que o Nordeste tinha mais riqueza do que o resto do país queria reconhecer. Trabalhou no comércio, depois numa corretora, depois passou 5 anos aprendendo tudo o que havia para aprender sobre operações financeiras na única agência bancária da cidade na época. Em 1985, com 30 anos, começou a guardar cada centavo que podia. Em 1989, com 142 sócios, a maioria pequenos comerciantes, agricultores, professores, abriu o Banco do Vale do São Francisco. O princípio era simples. Um banco feito por pessoas da região, para pessoas da região, que conhecesse as necessidades de quem vivia da terra e do rio. Nos anos seguintes, o banco financiou 387 pequenas propriedades rurais. Financiou 42 comércios que, sem o crédito, teriam fechado durante as secas. Criou um programa de bolsas universitárias que beneficiou 63 jovens. Construiu, em parceria com a prefeitura, 2 postos de saúde em comunidades ribeirinhas. Fez tudo isso enquanto criava Rodrigo e Patrícia. Enquanto perdia Cecília no inverno de 2012 para uma doença que não deu aviso. Enquanto tentava, com o cuidado que tinha para os outros, manter a família unida. Rodrigo entrou no banco com 22 anos, disse José, a voz firme mas os olhos pousados num ponto distante da rua. Era inteligente, tinha talento para números. Eu achei que o banco ia dar a ele o que deu a mim. Uma razão para se importar com as pessoas. Ednilton ouviu sem interromper. Mas o banco cresceu demais. Quando a instituição fica grande, ela começa a parecer uma máquina. E máquinas não têm história, não têm família, não têm a cara de ninguém. José fez uma pausa. Patrícia entrou 5 anos depois. Os dois eram coisas diferentes do que eu havia aprendido. Eles aprenderam a fazer o banco render. Eu havia aprendido a fazer o banco importar.
O silêncio que se seguiu foi carregado, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Quando Cecília morreu, continuou José, eu perdi o fio. Por 2 anos não fui ao banco, deixei para os filhos. Assinei uma procuração. Fez uma pausa breve. E foi quando comecei a entender que havia cometido o erro mais antigo do mundo. Confundi sangue com caráter. 18 meses antes daquela manhã, José havia recebido uma ligação de um advogado, um homem que havia sido amigo do advogado que redigiu o contrato original e que havia encontrado, entre os papéis do falecido, uma cópia da cláusula 12. Ele me ligou porque achou que eu já sabia o que meus filhos haviam feito, disse José. Ficou surpreso quando percebeu que não sabia. O que havia acontecido era simples na crueldade e complexo na execução. A procuração que José havia assinado após a morte de Cecília era temporária, válida por 36 meses. Rodrigo e Patrícia, com a ajuda de Fábio Lorena e de um contador que havia falsificado datas de assinaturas, haviam concluído a reestruturação societária do banco, utilizando a procuração em seus últimos dias de validade. Não haviam comunicado o pai. Não haviam pedido aprovação. Simplesmente haviam agido, com a velocidade de quem sabe que a janela vai fechar. O problema que os filhos não sabiam era que a cláusula 12 do contrato original tornava qualquer transferência de controle sem o consentimento explícito do fundador juridicamente nula. A procuração, mesmo válida, não tinha poderes para invalidar uma cláusula constitutiva. Era como tentar usar uma chave para abrir uma porta que está soldada por dentro. José havia passado os 18 meses seguintes não numa batalha judicial, mas esperando que os filhos percebessem o erro, esperando que alguém batesse na porta do quarto de aluguel e dissesse que havia cometido um engano, esperando que o sangue fosse mais forte que o dinheiro. A espera havia terminado naquela manhã. Eu vim aqui hoje, disse José a Ednilton, enquanto Luísa voltava com o celular na mão e uma expressão no rosto que dizia tudo antes das palavras. Porque cansei de esperar que eles viessem até mim. Luísa se aproximou dos dois. A voz era controlada, mas os olhos estavam marejados. Confirmado, disse. O documento é válido. A procuração havia expirado 4 dias antes das assinaturas de reestruturação. A operação é nula. Fez uma pausa. E a sede jurídica me informou que há uma auditoria em andamento sobre irregularidades nos dividendos pagos aos diretores desde que a reestruturação foi concluída. Fábio Lorena, que havia ficado parado na entrada do banco durante toda a conversa, fez um passo involuntário para trás. José levantou-se do banco de praça. Sacudiu a calça pela 2ª vez naquela manhã. Ergueu a cabeça e olhou para a fachada do banco com a expressão de um homem que está olhando para uma coisa que sempre foi dele e que ele simplesmente foi buscar. Então vamos entrar, disse. O lobby do Banco do Vale do São Francisco ficou em silêncio quando José Cerqueira Dantas cruzou a porta giratória pela 2ª vez naquela manhã. Desta vez, com Ednilton Ramos à sua direita e Luísa Matos à sua esquerda, e os olhos de todos os funcionários presentes virando-se na sua direção. Havia algo na forma como ele andava que nenhum manual de postura poderia ensinar. Não era arrogância. Era simplesmente a dignidade de quem está num lugar onde tem razão de estar. Fábio entrou logo atrás, com o passo de alguém que está tentando manter a aparência de controle enquanto percebe que o controle já foi embora. José parou diante da placa de bronze. Ficou olhando para ela por um momento. Depois se virou para o lobby inteiro, para os funcionários que observavam, para os clientes que haviam parado o que faziam, para o ar-condicionado que continuava soprando a temperatura calculada para comunicar seriedade. Disse apenas: alguém pode me indicar onde fica a sala do diretor-geral? O silêncio que se seguiu durou 2 segundos. Depois, uma funcionária da recepção, jovem com o cabelo preso
e os olhos arregalados, levantou o braço e apontou para o elevador. "Terceiro andar, senhor." José assentiu. "Obrigado." A sala do diretor-geral no terceiro andar havia sido reformada por Rodrigo 2 anos antes. Paredes revestidas de madeira escura, de mogno importado, cadeira de couro marrom com encosto alto. Havia uma janela ampla com vista para o rio São Francisco ao fundo, o rio que havia dado nome ao banco e que continuava ali, impassível, como faz os rios quando as vidas humanas se complicam ao redor deles. José entrou, passou os olhos pelo ambiente e foi sentar na cadeira. Fábio ficou parado na porta. "O senhor não pode... Pode me trazer um copo d'água?" disse José. Não era ironia. Era simplesmente o pedido de um homem que havia caminhado 2 quilômetros naquela manhã e estava com a garganta seca. Luísa foi buscar a água. Ednilton ficou de pé perto da janela. Fábio ficou na porta, num estado que era metade paralisia e metade a compreensão crescente e devastadora do que havia feito. Enquanto esperavam, José abriu a gaveta central da mesa, devagar, como quem sabe o que vai encontrar. A gaveta estava quase vazia. Havia um bloco de notas com um papel em branco, um estojo de canetas e uma foto emoldurada virada de frente para cima. José pegou a foto. Era uma foto de Rodrigo e Patrícia juntos, tirada numa festa de aniversário. Os dois sorrindo, copos na mão, bem vestidos. Rodrigo com o sorriso largo que havia herdado da mãe. Patrícia com o queixo erguido que havia herdado do pai. José ficou olhando para a foto por um tempo longo. Depois, a devolveu à gaveta com cuidado. Quando o telefone da secretária no corredor externo tocou, todos sabiam o que era. A mensagem era curta. Rodrigo Dantas havia recebido um alerta automático de acesso ao sistema, protocolo de segurança instalado quando o banco foi reestruturado, e estava a caminho. Patrícia chegaria 20 minutos depois. Rodrigo Dantas entrou na sala com o passo de quem chega para resolver. 41 anos, terno escuro, gravata afrouxada, expressão de quem não dormiu bem e não está com paciência para surpresas. Era um homem acostumado a que as situações se curvassem quando ele chegava, uma postura aprendida ao longo de uma carreira construída sobre o banco que o pai havia fundado, mas que ele havia convencido a si mesmo de que havia feito crescer. Abriu a porta e viu o pai sentado na sua cadeira. Parou completamente. O sangue foi ao rosto de Rodrigo, não vermelho de raiva, mas branco de choque. Ficou na porta por 3, 4 segundos, a boca ligeiramente aberta, os olhos movendo-se pela sala. O pai, Ednilton, Luísa com o celular ainda na mão, Fábio encostado na parede com a expressão de quem acabou de entender que participou de algo muito maior do que lhe havia sido descrito. "Pai", disse Rodrigo. A voz saiu diferente do que ele havia planejado, menor. José olhou para o filho. Não havia raiva nos seus olhos. Havia cansaço. E embaixo do cansaço, algo que Rodrigo reconheceu com um aperto no estômago. Havia mágoa. A mágoa específica de quem esperou por algo que não veio. "Rodrigo", disse José com a mesma voz de sempre. "Senta." Rodrigo não sentou. Ficou de pé, a postura ainda parcialmente defensiva, os olhos indo para o envelope amarelado que estava sobre a mesa. "O que é aquilo?" "O contrato original de fundação do banco", disse José. "Especificamente a cláusula 12, que você nunca leu e achou que eu não lembraria que existia." O maxilar de Rodrigo se contraiu. A procuração estava válida. Tínhamos todo o... A procuração havia expirado, disse Luísa, com a voz firme de quem confirmou isso com a sede jurídica há menos de 1 hora. 4 dias antes das assinaturas de reestruturação. O contador que falsificou as datas vai responder por isso perante o Banco Central. Rodrigo ficou... Ora isso, continuou Luísa, os dividendos retirados mensalmente pelos diretores nos últimos 18 meses estão sendo investigados por auditoria. Os valores não foram declarados ao Conselho. Os documentos que deveriam ter sido assinados pelo presidente honorário,
que é seu pai, não foram nem apresentados a ele. A garganta de Rodrigo se contraiu num gesto de engolir algo que não descia. Foi quando Patrícia chegou. Patrícia Dantas tinha 38 anos e havia herdado do pai a testa larga e a tendência de carregar o peso das decisões no corpo. Um tensionamento nos ombros, uma linha nos lábios que aparecia quando alguma coisa custava. Chegou à sala sabendo mais do que Rodrigo. Havia recebido uma ligação de Fábio no caminho, com informações fragmentadas que eram suficientes para construir o quadro geral. Mesmo assim, quando abriu a porta e viu o pai sentado na cadeira do diretor-geral, com o casaco surrado e o joelho da calça manchado de asfalto da calçada onde havia caído, alguma coisa em Patrícia cedeu antes que ela pudesse impedir. Começou a chorar antes de dizer qualquer coisa. Não era um choro calculado. Era o choro de quem chegou tarde e sabe disso. O tipo que sobe pelo peito com velocidade demais para ser contido. Ela ficou na porta com os olhos cheios, a mão sobre a boca, olhando para o homem que havia envelhecido 20 anos nos 18 meses em que ela havia deixado de ligar. Pai, disse, quando conseguiu falar. A voz era embargada. José se levantou da cadeira. Não foi até ela imediatamente. Ficou de pé por um momento, olhando para os dois filhos, com a expressão de quem está fazendo um inventário interno de algo que não tem preço e que havia sido negligenciado por tempo demais. Depois disse, com a voz tranquila, que era a coisa mais assustadora que seus filhos já haviam ouvido. Eu entendo por que vocês que fizeram. Rodrigo fechou os olhos. O dinheiro muda as pessoas, continuou José. E o poder muda mais ainda. Quando o banco cresceu, vocês viram uma coisa grande e quiseram que fosse de vocês, completamente de vocês, sem a sombra de um velho que havia construído no tempo em que as coisas eram diferentes. Eu entendo esse sentimento. Não aceito, mas entendo. Patrícia estava chorando sem tentar parar. Rodrigo tinha os punhos fechados ao lado do corpo. Não de raiva, mas de quem está segurando algo que, se soltar, vai desabar de vez. O que vocês não entenderam, disse José, indo até a janela e olhando para o Rio São Francisco lá embaixo, é que esse banco nunca foi sobre dinheiro, foi sempre sobre as pessoas que dependem dele, os agricultores que precisam de crédito na seca, as famílias que precisam de uma conta digna, os meninos, como eu, que chegam de Paulo Afonso com 200 cruzeiros no bolso e precisam que alguém acredite neles antes de eles mesmos acreditarem. A sala estava em silêncio completo. Quando vocês transformaram o banco numa máquina de gerar dividendos para vocês mesmos, vocês não roubaram de mim. José se virou para os filhos. Vocês roubaram deles. Patrícia desabou num choro silencioso, a cabeça baixada, os ombros sacudindo. Rodrigo tinha os olhos marejados, mas ainda não havia deixado escorrer, como se a última resistência que tinha fosse essa, e ele soubesse que quando cedesse, não havia mais como fingir que estava de pé. Fábio Lorena estava encostado na parede com os olhos no chão. Havia na sua postura algo que não era mais a arrogância da entrada do banco. Havia a expressão específica de quem percebeu que o papel que lhe deram para representar tinha mais consequências do que a descrição do cargo sugeria. Naquele momento, Luísa Matos fez uma coisa que mudaria o que restava do dia, e, de certa forma, o que restava de muitos dias. Baixou o celular e disse, "O vídeo está aqui." Todos na sala olharam para ela. "Gravei desde o momento em que o Sr. Fábio retirou o casaco do Sr. José." A voz de Luísa era firme, sem drama. Era a voz de quem simplesmente está descrevendo o que é. Está tudo aqui. A queda, o que ele disse na calçada, o reconhecimento, a entrega do documento. 3 minutos e 47 segundos. Fábio levantou os olhos do chão. Havia no olhar dele uma súplica que não se formou em palavras. "Eu precisei entregar para a auditoria", disse Luísa, olhando para Fábio com uma expressão que não era crueldade, mas não era compaixão.
era simplesmente honestidade. Eles pediram qualquer documentação relevante sobre o acesso do fundador ao banco. Isso é relevante. Rodrigo fechou os olhos. Havia outras câmeras na calçada também, disse Ed Newton, da posição perto da janela com a voz calma. As câmeras de segurança do banco cobrem a entrada. Sempre cobriram. A temperatura na sala caiu vários graus. Fábio Lorena ficou muito quieto. Fábio, disse José com a mesma calma com que havia dito tudo aquela manhã. Você foi contratado para fazer um trabalho. Você fez mais do que foi pedido e menos do que deveria. Isso tem... Fábio assentiu. Era um assentimento pequeno, quase imperceptível. Mas era o primeiro gesto honesto que havia feito em 18 meses naquele banco. O que nenhum dos filhos sabia. O que ficou para o fim. Porque José havia guardado para o fim com a precisão de alguém que conhece o valor de revelar as coisas na ordem certa. Estava numa segunda parte do envelope que Luísa ainda não havia aberto. José pediu o envelope de volta. Retirou com cuidado um segundo documento dobrado dentro do primeiro. Era um relatório de auditoria independente, encomendado por José 6 meses antes, realizado por uma firma de São Paulo que ele havia contratado sem que os filhos soubessem. O relatório cobria 18 meses de operações. Era minucioso, numerado, com anexos. José o colocou sobre a mesa entre os filhos. Leiam a página 7, disse. Rodrigo pegou o relatório com mãos que não tremiam, mas que eram claramente as mãos de alguém que está se preparando para levar. Abriu na página 7. Patrícia, que havia parado de chorar, se aproximou e leu por cima do ombro do irmão. A página 7 continha uma tabela. Uma tabela de dividendos não declarados, extraídos mensalmente de uma conta satélite criada durante a reestruturação, distribuídos entre 3 beneficiários: Rodrigo Dantas, Patrícia Dantas e Fábio Lorena. O total, em 18 meses, era de R$2.341.000. Abaixo da tabela, havia uma nota do auditor. Os valores acima foram retirados sem declaração ao Conselho do Banco e sem tributação adequada. A irregularidade configura, a princípio, desvio de recursos em entidade financeira, conforme legislação vigente. Recomenda-se comunicação imediata ao Banco Central. Rodrigo depositou o relatório na mesa com um movimento que era quase delicado, como quem pousa algo pesado demais para segurar, mas que não pode ser largado com descuido. Ficou em silêncio. Patrícia tinha os olhos fixos na tabela, depois os fechou. Nós não pretendíamos... Começou. Patrícia, disse José com suavidade. Não. Ela ficou em silêncio. Não me digam o que não pretendiam. Me digam o que fizeram. José olhou para os dois. Fizeram. Escolheram fazer. Tinham conhecimento do que faziam. Esse é o ponto de partida para qualquer conversa honesta que possamos ter a partir de hoje. Rodrigo levantou os olhos para o pai. Então, pela primeira vez em toda aquela manhã, talvez pela primeira vez em muito tempo, os olhos dele encheram de lágrimas. Eu me envergonho, disse. A voz saiu quebrada, mas era verdadeira. Não tenho outra palavra. José olhou para o filho por um longo momento. Essa é a primeira palavra certa que você disse hoje, disse. Vamos começar por ela. A tarde daquele dia foi longa, como são longas as tardes em que o mundo se reorganiza. A sede jurídica do banco chegou com 3 advogados às 14 horas. O Banco Central recebeu notificação formal às 15h30. A auditoria, que havia sido iniciada de forma preventiva semanas antes por denúncia anônima, cuja fonte ninguém perguntou oficialmente, mas que Ed Newton entendia que era o próprio José, que havia contratado alguém para fazer exatamente isso, foi elevada a urgente. Fábio Lorena foi demitido por justa causa naquela mesma tarde. A carta de demissão foi redigida em linguagem técnica, mas o que ela dizia, em essência, era que havia tratado o proprietário de uma instituição financeira como se fosse um problema de calçada
e que havia zelosamente participado de uma operação irregular por 18 meses. A demissão não era o fim das suas responsabilidades. Os advogados foram explícitos nisso, mas era o começo do que viria. Quando saiu do banco, Fábio passou pela placa de bronze no lobby. Ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois saiu sem dizer nada. Rodrigo e Patrícia foram informados pelos advogados que perderiam os cargos executivos imediatamente, pendentes de revisão regulatória. Responderiam a processo administrativo pelas irregularidades nos dividendos. O contador que havia falsificado as datas das assinaturas seria indiciado separadamente. Os valores retirados seriam devolvidos ao caixa do banco. Rodrigo ouviu tudo com os ombros curvados de um homem que já não está tentando parecer maior do que é. Patrícia tomou notas. O velho hábito profissional que funcionava mesmo quando tudo mais havia falhado. Quando os advogados saíram, José ficou sozinho com os filhos na sala. Eu poderia ter pedido que vocês fossem processados criminalmente, disse José. Não era ameaça, era contexto. Os advogados me disseram que havia base. A irregularidade nos dividendos, a falsificação de datas, a operação societária nula, havia base. Rodrigo fitou o chão. Mas eu não vim aqui para destruir o que construí, disse José. E não vim para destruir vocês, que também construí. Uma pausa. Vim para voltar para casa. Patrícia ergueu os olhos. O banco sempre foi a casa de vocês, tanto quanto foi a minha, continuou José. O erro de vocês não apaga isso. Apaga e a confiança vai precisar ser reconstruída, tijolo por tijolo, do mesmo jeito que o banco foi. Olhou para os dois. O que eu peço não é prisão, é presença. Presença de verdade, não o tipo de presença que aparece para assinar cheques. O tipo que aparece para ser responsável pelo que construiu e pelo que destruiu. Rodrigo ergueu o rosto. Por que você está fazendo isso? Perguntou. A pergunta não era manipuladora, era genuinamente confusa. Via na voz dele a perplexidade de alguém que, no lugar do pai, teria feito diferente. Você poderia nos destruir. Você tem o documento, tem o vídeo, tem o relatório. Por que está nos dando uma chance? José ficou em silêncio por um momento. Porque vocês são meus filhos, disse, e porque eu errei também. Os dois olharam para ele. Errei quando assumi que sangue era suficiente para construir caráter. Errei quando deixei o banco crescer sem ensinar a vocês o que ele significava. Não o que ele valia, mas o que ele significava. Uma pausa. Errei quando, depois que sua mãe morreu, parei de aparecer. A voz de José ficou ligeiramente mais baixa, mas não quebrou. Ela segurava muita coisa que eu não via. Quando ela foi, o espaço que ela segurava ficou vazio, e eu não soube como preenchê-lo. Patrícia tinha as lágrimas descendo em silêncio. Rodrigo estava imóvel. Então nós dois erramos, disse José, e nós dois precisamos consertar. Antes de encerrar aquela tarde, José pediu que chamassem Ednilton Ramos. O segurança entrou com a mesma postura de sempre, ombros largos, olhar direto, as mãos grandes ao lado do corpo. Havia nele algo que não havia mudado em 35 anos, uma espécie de solidez moral que não precisava de palavras para se comunicar. José se levantou para recebê-lo. Os dois homens ficaram de pé, um diante do outro, e por um momento a sala inteira foi só aqueles dois. O velho que havia fundado e o homem que havia ficado desde o início. Você ficou, disse José simplesmente. Ednilton deu de ombros, com o gesto de quem não precisava de reconhecimento, mas o recebia com dignidade. Era meu trabalho. Não era, disse José. Trabalho seria ir embora quando mandaram. Quando o gerente-geral disse para levar aquele mendigo da calçada, você poderia ter levado. Era mais fácil, era mais seguro. Fez uma pausa. Você ficou porque reconheceu quem eu era antes de eu dizer uma palavra. E quando reconheceu, agiu. Ednilton ficou em silêncio. A partir de segunda-feira, disse José, você é o chefe de segurança do banco.
com salário correspondente e com o meu reconhecimento formal de que você foi, em muitos sentidos, o funcionário mais leal que essa instituição já teve. Ednilton ficou olhando para José por um momento longo. Depois disse, com a voz levemente embargada, o único momento de emoção visível que ele permitiria naquele dia. Obrigado, seu José. José assentiu. É você quem está me obrigado. Luísa Matos recebeu seu convite ao final do dia, quando o banco havia voltado a uma versão modificada do normal. Funcionários atônitos, clientes que haviam assistido a parte do episódio da calçada e que, sabia-se, não deixariam o assunto morrer nos próximos dias nas redes sociais. José chamou Luísa à sala e disse que havia uma posição que precisava ser criada imediatamente. Um comitê de ética do banco, com poderes formais para investigar irregularidades internas e com autonomia para reportar diretamente ao Conselho. Era o tipo de estrutura que o banco deveria ter tido desde o início, mas que havia ficado nos planos quando o crescimento começou a superar a vigilância. Eu quero que você coordene, disse José. Luísa olhou para ele. Por que eu? Porque quando tinha o vídeo nas mãos e eu era um velho desconhecido na calçada, você não deletou. José a olhou diretamente. E porque quando tinha a opção de não entregar para a auditoria e poupar todos nessa sala de complicações, você entregou de qualquer jeito. Uma pausa. Você fez o que era certo quando fazer o certo custava alguma coisa. Esse é o perfil que eu preciso. Luísa ficou em silêncio por um momento. Eu aceito, disse. O inverno chegou cedo ao Vale do São Francisco naquele ano, com as chuvas que o rio aguardava desde outubro. Petrolina ficou mais verde por algumas semanas. O tipo de verde que só aparece quando a seca cede e a terra lembra que também sabe florescer. O Banco do Vale do São Francisco reabriu com nova composição de diretoria em dezembro, após revisão regulatória concluída pelo Banco Central. José Cerqueira Dantas foi reconduzido como presidente do Conselho de Administração, não como um retorno triunfal, mas como a restauração de uma ordem que deveria nunca ter sido alterada. A placa de bronze no lobby continuou no mesmo lugar. Ninguém cogitou removê-la. Fábio Lorena respondia administrativamente ao processo aberto pelo Banco Central. Havia contratado advogados. Havia começado a entender, nas reuniões com eles, que a extensão do que havia feito ia além do que o cargo de gerente-geral costumava implicar, que havia aceitado, sem fazer as perguntas certas, a função de apagar um homem de dentro de algo que era dele por direito. Havia noites em que se lembrava da expressão do velho no asfalto da calçada e ficava sem conseguir dormir. Rodrigo Dantas passou novembro cumprindo o processo administrativo. Em dezembro, solicitou formalmente ao pai uma reunião, não pelos advogados, não pelo canal jurídico, uma ligação direta. José atendeu na segunda chamada. A reunião durou 3 horas. Nenhum dos dois falou sobre o banco na maior parte do tempo. Falaram sobre Cecília, falaram sobre Paulo Afonso, falaram sobre uma viagem que Rodrigo havia prometido ao pai há 12 anos e que nunca havia acontecido. No fim, Rodrigo disse que queria trabalhar de volta no banco. Não no cargo executivo, não na diretoria, em qualquer posição que o pai achasse adequada. Que queria aprender o que havia perdido quando pensou que saber fazer crescer era o suficiente. José disse que ia pensar. 3 semanas depois, Rodrigo começou como analista de crédito na agência de Juazeiro, do outro lado do rio. Patrícia chegou numa tarde de sábado, no final de janeiro, sem avisar. José estava no banco. Havia passado a maior parte das semanas anteriores organizando a revisão do comitê de ética junto com Luísa e refinando o que seriam as novas diretrizes de governança corporativa. Quando a secretária ligou dizendo que havia uma senhora na entrada que dizia ser filha do presidente, José pediu que a mandasse subir. Patrícia entrou na sala com 2 meninos. O maior tinha 7 anos, o menor, 5.
Os dois usavam tênis coloridos e mochilas de dinossauro e olhavam para tudo na sala com a curiosidade específica de crianças que chegam num lugar adulto e não sabem ainda se podem tocar nas coisas. O maior ficou olhando para a janela com vista para o rio. O menor foi direto para a cadeira giratória e deu uma volta nela antes que Patrícia pudesse impedir. José ficou olhando para os dois com uma expressão que ninguém na sala havia visto naquela série de dias difíceis. Ele estava sorrindo. Eram os netos que ainda não conhecia. Patrícia tentou dizer alguma coisa. Havia preparado palavras durante o caminho, palavras sobre o que havia feito e por que havia demorado tanto para vir e o que esperava que o pai entendesse. Mas quando viu a expressão no rosto do pai, as palavras foram embora. Não eram necessárias ainda. Viriam nos meses seguintes em conversas longas e difíceis e honestas. Mas naquele momento não eram necessárias. O menor, que havia descido da cadeira e estava circulando pelo escritório com a autonomia calma de quem ainda não aprendeu a intimidar-se, parou diante de José. Olhou para ele com os olhos grandes e sérios de quem está avaliando um adulto novo. "Por que você ficou tanto tempo longe de casa?" perguntou. A sala ficou em silêncio. José desceu ao nível da criança, sentou-se no chão com a dificuldade lenta de um homem de 68 anos e olhou para o neto nos olhos. Do casaco que estava sobre a cadeira ao lado, pegou o tecido com cuidado e o dobrou sobre os joelhos. O velho casaco de lã marrom escura, surrado nas mangas, com a etiqueta bordada à mão na gola interna. Passou o polegar sobre as 3 letras azuis, como fazia toda manhã. "Às vezes", disse José com a voz suave e firme que tinha quando dizia coisas vezes, "as pessoas precisam de um tempo para lembrar onde moram." O menino considerou isso por um... Depois perguntou se podia dar mais uma volta na cadeira giratória. Patrícia começou a rir primeiro. Depois José. Era um riso de quem estava chorando por dentro e sabia disso, mas que havia encontrado, naquele exato momento, a diferença entre as duas coisas. Ednilton Ramos, no mesmo dia, às 18 horas, chegou em casa depois do trabalho como havia chegado todos os dias nos últimos 35 anos. Tirou o casaco do trabalho, pendurou na entrada, foi até a sala. A foto ainda estava lá, ao lado da estante na moldura de madeira escura. Ele e o fundador do banco, no dia de 1989, com os sorrisos que eram maiores que os rostos. Ednilton ficou olhando para a foto por um momento. Depois foi preparar o jantar. O Rio São Francisco passou por Petrolina, naquela noite, com a indiferença generosa dos rios antigos. Havia passado por secas e enchentes, por políticas e esquecimentos, por famílias que chegavam com 200 cruzeiros no bolso e por famílias que partiam com mais do que mereciam. Havia visto bancos serem fundados e refeitos. Havia ouvido nomes gravados em bronze e nomes escritos em linha azul sobre tecido desbotado. E havia uma coisa que o rio sabia, que a terra sabia, que Ednilton sabia sem precisar dizer em voz alta naquela noite, que o valor de um homem não está no que ele acumula enquanto está de pé. Está no que ele faz quando está de joelhos. José Cerqueira Dantas havia ido buscar o que era seu. Mas o que havia encontrado no asfalto da Rua do Comércio era algo maior do que ações, ou contratos, ou cláusulas de fundação. Havia encontrado a prova de que bondade semeia longe e que o que se planta em honestidade não apodreceu com o tempo. Havia simplesmente esperado a hora certa de aparecer. Família não é quem te dá a vida. Família é quem desce para o asfalto quando você cai. Família é quem segura o casaco quando o mundo tenta arrancá-lo dos seus ombros. E às vezes, família é quem errou e que tem a coragem, rara e difícil e necessária, de aparecer numa tarde de sábado com 2 meninos de mochilas de dinossauro e um pedido que não precisa de palavras para ser entendido. O banco fechou aquela noite com as luzes apagadas, a placa de bronze reluzindo levemente na luz dos postes da Rua do Comércio.
Em algum andar, um computador registrava os últimos movimentos do dia. Em algum arquivo, documentos amarelados descansavam sob vidro temperado, cuidados por alguém que entendia que certos papéis são mais do que papel. E em algum quarto de aluguel que em breve deixaria de ser quarto de aluguel, um casaco de lã marrom escura estava dobrado com cuidado sobre uma cadeira, com as iniciais bordadas à mão na gola. JCD, intactas.